Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que por iniciação do anjo viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje nos encontramos para meditar o primeiro domingo da Quaresma. E o que meditaremos? Tenhamos em conta, a Quaresma não é somente um tempo de penitência, jejum, oração, caridade, mas também é o tempo de recordarmos o nosso batismo. De forma especial, veremos nesse ano, onde as liturgias dominicais, estes 2 primeiros domingos, ou melhor, alguns destes primeiros domingos são dedicados a São Mateus, como deve ser, pois é o ano do evangelista São Mateus. Porém, os demais virão em ajuda a São João. Por quê? Porque é, por assim dizer, o ano daquela que era a catequese original para o batismo. Recordemos, na igreja primitiva, na época dos padres da igreja, Santo Agostinho e até anteriormente a ele, a igreja somente batizava no sábado santo. Então era a preparação dos catecúmenos com a liturgia da palavra para viver o batismo, para entrar no batismo e viver a vida nova. Assim como as liturgias pascais ensinavam também ao como viver como filhos de Deus. Tendo isso em conta, vejamos o que hoje nos toca a liturgia. O Evangelho vai nos falar justamente do pós-batismo de Jesus. Então já está indicando algo do batismo. O que também acontece conosco após o nosso batismo, que é aquilo que Jesus vai viver. Mas não só isso, toda a liturgia tem muito a nos falar. Que o Espírito Santo me ilumine para que eu consiga colocar todos os aspectos que estava preparando para falar convosco. Vamos ao livro de Gênesis. Começa o texto nos dizendo, estamos em Gênesis 2. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou-lhe nas narinas o sopro da vida, e o homem tornou-se um ser vivente. Depois o Senhor plantou um jardim em Éden, ao oriente, e ali pôs o homem que havia formado. Primeiro fato, coisa que nos passa desapercebido, somos desatentos à liturgia. Vou fazer a pergunta e vou deixar alguns segundos para dar a resposta, porque provavelmente a resposta nossa virá errada. Onde o Senhor Deus formou o homem? Escutamos bem? Onde o Senhor Deus formou o homem? Formou do pó da terra. No jardim do Éden? Não. Depois ele fez um jardim no Éden e colocou o homem para que lá habitasse. Ou seja, o homem não foi feito no jardim do Éden. O jardim do Éden recorda e nos dá um sinal daquilo que também é o céu. O homem foi feito para o céu, porém ainda não habitou lá. Muitas vezes, repito uma vez mais, como em certas ocasiões dissemos, tantos dizem, voltou para a casa do pai. Não, não voltou. Quando a pessoa morre, não volta para a casa do pai. Simplesmente porque não esteve lá. Nós estamos a caminho da casa do pai. Nós não habitamos o céu. O único que habitava com o pai e o Espírito Santo foi Jesus. Nós não.
Nós fomos criados no tempo. A nossa alma passou a existir e por isso caminhamos rumo ao céu. Mas voltemos ao nosso texto. Continuemos com aquilo que nos diz. Depois o Senhor Deus fez brotar da terra toda sorte de árvores de aspecto atraente e de fruto saboroso ao paladar, a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ora, o que é o conhecimento do bem e do mal? Voltemos à origem da palavra. Conhecer na Bíblia significa intimidade. O homem, aliás, a árvore que dava a intimidade ao bem e ao mal, ao conhecimento moral. E qual é o problema? Vamos entender adiante. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que o Senhor Deus tinha feito. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos disse: não comereis de nenhuma das árvores do jardim? E a mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim Deus disse: não comais dele, nem sequer o toqueis, do contrário morrereis. Vemos agora o texto que aparece a serpente, a antiga serpente, Satanás. Ao dizer serpente, também a palavra utilizada não indica somente o animal serpente, mas dá a entender como se fosse uma força criada. E assim, por isso, se deduz que é Satanás que o fez. Então, começa o diálogo com a mulher. Era o mais astuto dos animais. Começa a dialogar de uma forma suave, como vai aparecer para Jesus também no Evangelho. O demônio não aparece de uma forma drástica em nossas vidas. Quando ele quer nos tentar e nos tirar do caminho de Deus, ele sempre vai aparecer e agir de forma sorrateira, dócil, delicada. Porém, causará uma destruição gigantesca em nossas vidas. Tenhamos em conta o que aconteceu com a criação que vamos ver hoje também no Evangelho, na segunda leitura. Ora, como um incêndio numa floresta. Para provocar um incêndio é muito fácil. Basta uma fagulha. Começa o incêndio, destrói tudo. Mas para reconstruir a vida da floresta, vai todo um tempo, todo um exercício, todo um trabalho, toda uma exigência para que seja tudo reconstituído. E tudo isso aconteceu em Cristo, como vamos ver depois ao encerrar com a segunda leitura. Então tenhamos em conta o que o pecado faz conosco. Somos como esta floresta, onde o pecado, como fagulha, nos destrói. Porém, para nos reconstruirmos, vai muito tempo. É necessário a graça de Deus, caso contrário, não conseguimos. Sem o seu auxílio, a sua graça, não conseguimos. Mas nós, como agimos? Agimos da forma correta, reconhecemos-nos como criatura, permitimos que Deus trabalhe em nós ou continuamos no pecado, como vamos ver ainda adiante nesta leitura? Somos pessoas que evitam o diálogo com a antiga serpente, com Satanás? Ou consentimos com os seus pensamentos, com aquilo que ele coloca na nossa mente? Tenhamos em conta, tanto aqui quanto no Evangelho, onde Satanás trabalha. Ao falar na mente, ele não pode entrar na nossa mente, mas é como aquela voz que nós escutamos falando na nossa mente. É assim que ele age. E também, muito do agir de Satanás está com a parte do ser mundano, do mundo, aquilo que o mundo propaga. Tomemos todo cuidado. Sigamos adiante. E a mulher, depois da resposta, mas do fruto da árvore do que está no meio do jardim, Deus nos disse: não comais dele, nem sequer o toqueis, do contrário morrereis. A serpente disse à mulher: não, vós não morrereis. Mas Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e vós sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal.
A mulher viu que seria bom comer da árvore, pois era atraente para os olhos, desejável para se alcançar conhecimento. Colheu um fruto, comeu e deu também ao marido, que estava com ela, e ele comeu. Então os olhos dos dois se abriram, e vendo que estavam nus, teceram tangas para si com folhas de figueira. Ora, vemos a consequência do pecado. A amizade com Deus foi destruída. Adão e Eva, por causa de Eva ser tentada e ceder à tentação, Adão também cede. Mas tenhamos em conta, aquele mandamento era em especial para Adão. Era um único mandamento que Adão desobedeceu. Uma única coisa que deviam de zelar e cuidar no jardim criado no Éden, e não o fizeram. Ora, estamos vendo que aqui, na criação original, o homem está no jardim das delícias de Deus. E estando no melhor lugar que poderia existir, o homem é infiel. Ao contrário do que veremos no Evangelho. Jesus está num deserto, sem nada. Totalmente em oposição àquilo que estavam vivendo Adão e Eva na existência, na criação. E no deserto, no sofrimento, Jesus foi fiel. Isso nos mostra que nem sempre as situações que nós vivemos nos levam à fidelidade a Deus. Eu vou ser fiel a Deus quando espiritualmente acontecer isso, eu sentir aquilo. Não se engane. Se nós não somos fiéis nas adversidades, nas dificuldades, nós tampouco seremos fiéis no momento das delícias do Senhor. Não nos enganemos. Adão e Eva pecaram. Não, eu não sou como eles. Somos. Todos somos. Somos tentados pela nossa humanidade, pela mundaneidade que está ao nosso redor. Mas voltemos. A serpente disse a Eva o quê? Vós não morrereis, mas vossos olhos se abrirão e vós sereis como Deus, conhecendo bem o mal. Vós sereis o parâmetro da moral. Vocês decidirão o que é a moral. Ora, este é o pecado. A desobediência a Deus. E eu ser o parâmetro das minhas decisões. Irmão e irmã, isso está ainda muito embutido em nossa vida, em especial nos nossos tempos. Eu acho que não é assim. Eu acho que a igreja está errada. Eu acho que... Que? Eu sou Deus? Continuemos. Eva vai tomar o fruto, comer, para alcançar o conhecimento? Ou seja, o que busca Eva e depois vai buscar Adão? Vai buscar a sua libertação de Deus, a sua maioridade. Espera, já não é mais Deus quem manda em mim. Estamos vendo a nossa juventude aqui, a nossa infância também, e até a vida adulta, tantas vezes fazemos, não somente o pecado, mas a nossa mentalidade. Que? Não, a igreja manda em mim. Que? Isso daí ser um ensinamento, um mandamento da igreja? O quê? Isso? Não. Eu sei o que é melhor para mim. Então, eles pegam, assim, entre aspas, como se pedissem uma alforria de Deus. Alcançam a sua maioridade, assim acham, mas erram. Porque ao verem o que fizeram, têm consciência de estarem nus, que não têm capacidade de serem um ponto de referência para o bem, para o mal. Somente Deus é o ponto de referência para sabermos o que é o bem e o que é o mal. E até hoje nós queremos ditar o que é bem e o que é mal. Dizemos que o que é mal é bem, o que é bem é mal, e assim o mundo tem caminhado na autodestruição. Vimos aquilo que aconteceu na criação. Eles vão tecer tangas com folhas de figueira. A figueira vai recordar sempre na Bíblia o jardim do Éden, a terra onde escorre leite e mel, o leite do figo, que é assim recordado, a doçura do figo.
Ora, o que isso tem a ver conosco? Muito já vimos. Simplesmente, também nós queremos emancipação de Deus? Queremos tomar nossas próprias decisões do que fazer com nossas vidas, do como viver, do como trabalhar. Sim, muitas coisas devemos de tomar decisões próprias, mas sem Deus, sem colocá-lo. Espera, Deus quer que realmente eu haja desta forma? Eu estou agindo com amor a Deus e ao próximo? Ou eu estou agindo de modo egoísta, de um modo mundano, de um modo que não é aquele que Deus espera de mim e que os santos jamais viveriam? Como eu tenho vivido a minha vida? Tenho buscado ser obediente a Deus mesmo no meio das dificuldades da minha vida, dos sofrimentos, das tentações? Ou tenho sido infiel nesses momentos e também nos momentos de alegria? Passemos ao Salmo. O Salmo, mais uma vez, é o Salmo de Davi, 50, 51, que pede perdão. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. E assim, mais uma vez, se pede perdão. Porque ao longo também da Quaresma vamos ver, como no Sábado Santo, a queda do homem e depois o reerguimento através de Jesus, onde o homem alcança a glória dos céus. Porém, para isso, é necessário que reconheçamos quem somos e peçamos um verdadeiro perdão ao Senhor de nossos pecados e voltemos a viver segundo a sua graça. Passamos agora ao Evangelho de São Mateus, que nos diz: naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ora, Deus tenta? Não. Que tempo? Depois do batismo, Jesus acabara de ser batizado. Irmão, irmã, é algo que me veio que muitas vezes não pensamos. O mesmo acontece conosco. Quando fomos batizados, também nós fomos conduzidos para ser tentados pelo diabo. Por quê? Basta ter em conta. Sem o batismo, somos criaturas. E se somos criaturas e vivemos somente da mundaneidade, daquilo que o mundo propõe, então já estamos na mão do diabo? Para quê? Aqui ele vai se esforçar em tentar a cada um de nós, se já estamos na linha dele. Agora, quando recebemos a filiação adotiva de filhos de Deus, o que acontece? Aí o demônio encontra um inimigo e ele quer derrotar. Ah, então seria melhor não ser batizado? Seria o mesmo que dizer, então seria melhor não ganhar a salvação? Óbvio que não. O melhor é o batismo. O melhor é que cresçamos na luta, no combate, no embate das tentações, sendo fiéis ao Senhor. Mas vamos à introdução a este primeiro versículo. O Espírito conduziu Jesus, levou Jesus para o deserto, para que ali o que acontecesse, agora o demônio o tentasse. Recordemos, Jesus passou pela tentação para recordar que também nós podemos vencê-las. Para mostrar que se confiamos em Deus, se nos abandonamos em suas mãos, também nós vencemos a tentação do diabo. Não porque somos maiores do que ele. Recordemos, ele é um anjo, e no início era um anjo de luz, totalmente dotado de uma capacidade espiritual. Então, é muito maior que nós nesse ponto. Porém, a sua infidelidade o fez ser muito menor que nós. E então, no deserto, Jesus não está no jardim ao Éden, ele está no deserto. Ali ele se encontra. Nas dificuldades, nas provações, onde passa fome, onde tem necessidade, onde sofre, enquanto corpo humano, enquanto psique humana, porque Jesus também tinha uma psique humana, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Tenhamos isso sempre em conta. Então, Jesus vai ali. E o que acontece? Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, e depois disso teve fome. Ora, aqui São Mateus mais uma vez nos mostra, não somente ele, como bem sabemos, é mostrado também pelos outros evangelistas. Mas aqui em especial que ele é como o novo Moisés.
aquele que era esperado, que Moisés havia dito que chegaria, o grande profeta maior do que ele. E Jesus jejuou como? 40 dias e 40 noites. Não só o jejum, que era aquele prescrito que ia de manhã até a tarde, mas também à noite, mostrando aqueles 40 dias de Moisés na montanha para receber a lei de Deus. Mas ao contrário de Moisés, ele não vai receber a lei de Deus. Ele vai agora derrotar o antigo inimigo, sendo obediente à lei de Deus, à lei do Pai. E Jesus teve fome. O que acontece? Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: temos 3 tentações, bem sabemos. O número 3, biblicamente, também simboliza o mesmo que o número 7. Plenitude. Jesus foi tentado de todas as formas. Não é somente um dizer, Jesus foi tentado nisso, nisso e nisso. Não. Foi plenamente, completamente tentado. Vamos à primeira. Se és, a tradução correta é, já que és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu, está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ora, primeira tentação do inimigo, a Jesus e a nós. Se és filho de Deus, transforma a pedra em pão. Jesus mostra ao demônio, o demônio dá uma palavra bíblica, e Jesus rebate com a palavra bíblica, com a palavra de Deus. O demônio, basicamente, quer que Jesus transforme uma coisa em outra. E Jesus está dizendo, não, pão é pão, pedra é pedra. Não tenho por que fazer isso. Jesus não faz um milagre para si. Basta recordarmos, na multiplicação de pães, Jesus vai fazer um milagre para todos, para os outros, onde também reflete o milagre eucarístico que até hoje nós celebramos na Santa Missa. Jesus não pensa em si. Jesus se doa. Jesus faz milagre para os demais. E assim, a resposta de Jesus recorda aquilo que o povo passou no deserto. Lembremos os 40 dias de Jesus, não só recordam os 40 dias de Moisés, mas também os 40 anos de deserto, onde o povo pediu a Deus que desse de comer, que queriam comer outra coisa. E o que Deus deu? Um maná descido do céu, a palavra de Deus. O povo não deveria de ter uma relação de Deus com o mercado, como infelizmente muitos hoje ainda têm. E nós devemos de olhar para nós se não estamos ainda nos relacionando assim. Onde eu vou até Deus para pedir algo. Como o povo de Israel. Senhor, agora nós queremos comer carne. Senhor, agora nós queremos comer tal coisa. Ai, quando tínhamos as cebolas do Egito, será que o Senhor não vai nos dar nada? Somos nós assim, irmão e irmã? Jesus nos mostra que não devemos de tratar Deus assim. Nós devemos de confiar nele. Ele nos dará, se nós nos esforçamos em viver tudo aquilo que ele nos propõe. Ele nos concederá, segundo a sua palavra, aquilo que é necessário no tempo certo. Não nos abandonará. Mas o quanto confiamos no Senhor? O quanto temos esta fé em Deus? Ou queremos que o Senhor fique fazendo milagres o tempo todo, transformando uma coisa em outra? Ai, olha, isso daqui na minha vida e tal, mas o que eu estou fazendo para mudar na minha vida? Eu quero que Deus me transforme de pedra em pão, sendo que eu mesmo não trabalho em mim naquilo que eu devo de trabalhar, ou ainda os outros? Não podemos? Deus pode sim fazer milagre, mas não é para ficarmos achando que Deus é mercado e o tempo todo pedindo as coisas como milagres. Continuemos. Segunda tentação. Aliás, antes de continuarmos, a palavra que sai da boca de Deus não é somente o maná, não é somente a palavra do Antigo Testamento, a Sagrada Escritura no Antigo Testamento, mas o Evangelho. O Evangelho tem que estar acima do pão de cada dia. Deve de ser o norte de nossas vidas, o sentido de nossa existência. Caso contrário,
Ainda não compreendemos esta palavra? Se as Sagradas Escrituras não são a fonte do nosso alimento, mais do que o pão material, nós ainda vivemos caindo na tentação de Satanás. Passemos à segunda tentação. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Ora, o diabo faz uma segunda tentação, e recordemos o que vimos no ano passado, levou Jesus ao pináculo do templo, a cerca de 60 metros de altura, para que dali Jesus se jogasse e todos vissem. Um adendo àquilo que vimos no ano passado, que não foi colocado. Por quê? Porque, segundo uma tradição rabínica, o Messias apareceria de surpresa no pináculo do templo, e todos viriam aquele milagre, e ele desceria dali, levado por seus súditos. E é isso que Satanás está querendo dizer a Jesus. Ora, se és o Filho de Deus, se és o verdadeiro Messias esperado pelo povo de Israel, joga, se joga. E depois ele usa uma outra passagem bíblica, o Salmo 90, 91. Mas primeiramente ele está recordando aquilo que essa escola rabínica ensinava. Olha, o Messias vai aparecer aqui, e já estamos aqui. Vamos, se joga porque os anjos cuidarão. E o demônio distorceu, tirou uma frase da passagem bíblica. Qual? Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito, para que te guiem em todos os teus caminhos. Eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Esqueceu não, tirou, para que te guiem em todos os teus caminhos. Isso ele arrancou dali para aproveitar o texto para o pináculo do templo. Então, Jesus dá a resposta: não tentarás ao Senhor teu Deus. E o que é isso? Aqui está mais uma vez o demônio pedindo uma manifestação como no primeiro mandamento. Aliás, na primeira tentação. Pedindo que, bem, já que você é o Filho de Deus, faça isso. Imagina que Deus vai te deixar cair, os anjos vão vir em teu socorro. Jesus disse: não, eu não tenho que tentar. Eu tenho que confiar nele. Eu não posso ficar abusando da bondade de Deus. Ah, mas tudo está difícil, está ruim. Não, eu confio no Senhor. Porque se eu estou rezando, se eu estou me esforçando em praticar tudo o que o Senhor me pede, por que eu tenho que desconfiar dele? Não vou tentá-lo. Não vou colocar a Deus à prova. Ora, olha, Senhor, por favor, me dá todo tempo, como vimos alguns dias atrás, eu peço sinal, 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 porque eu não acredito, eu não confio. Não podemos ser assim. E temos sido assim, irmão, irmã. E depois veremos esses três aspectos uma vez mais, o que significam. Passemos agora à última tentação. Novamente o diabo levou Jesus para um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória. E lhe disse: Eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim, para me adorar. Jesus lhe disse: Vai-te embora, Satanás, porque está escrito: Adorarás ao Senhor teu Deus, e somente a ele prestarás culto. Então o diabo deixou, e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Ora, vemos aqui na terceira tentação o demônio que fala dos reinos do mundo. Leva Jesus a um alto monte, aonde Deus se manifesta. E diz: olha, tudo isso daqui é meu. Eu te dou se você me adorar. Ou seja, se você deixar de ser aquilo que Deus está dizendo para você ser, simplesmente você vai conquistar tudo. Vai conquistar todo mundo se você se negar. Se você negar a tua missão. Se você esquecer da tua missão. É isso que o demônio também pede a cada um de nós.
Esta também é uma das formas de adorar o demônio. Não é somente virar de alguma seita que adora o inimigo de Deus. Não. Outra forma de prestar culto a ele é prestar culto a mim. Qual? As minhas vontades, as minhas paixões, como Adão e Eva. O que eu acho? O que eu devo de fazer? Bem, é assim. E como dissemos ainda há pouco, o adorar ao demônio também é deixar de ser aquele que Deus me chama a ser. Então eu deixo a minha identidade de filho de Deus para ser mais um no mundo. Ah, mas todo mundo vive assim. Ah, mas todo mundo pensa assim hoje. Ah, mas tudo é assim hoje. Bem, eu escolhi. Na minha escolha, o que aconteceu? Simplesmente, eu adorei Satanás sem nem perceber. E quantos hoje fazem isso? E quantas vezes nós corremos o risco de estar fazendo isso? Deixo a minha identidade de filho de Deus. Vivo no pecado. Vivo como todo mundo. Sou mundano. Por quê? Porque assim eu acho que é melhor. E assim eu não estou adorando a Deus. E não estou prestando culto a Ele. Porque o culto não é somente ir na missa de domingo. O culto é minha vida, vivida em oblação a Deus. E como estamos vivendo, irmão e irmã? E vemos agora que os anjos vieram servir Jesus. Os anjos trouxeram alimento para Jesus. Não precisou fazer de uma coisa a outra, mas sim, eles trouxeram aquilo que era necessário para Jesus saciar a sua fome. Voltemos então às três tentações. O ter, primeira coisa, a questão do pão, onde eu quero ter. O aparecer, segunda coisa, orgulho. Olha, todos vão te ver, faça isso, siga minhas instruções, todos vão te adorar, todos vão te amar. O aparecer, o não ser humilde, o orgulho. E o terceiro ponto, que é justamente o poder, o mandar em todos. E aqui se contrapõe em Jesus com o servir, que ele vai nos ensinar na quinta-feira santa com lava-pés. Nós queremos dominar ou servir a Deus e ao próximo. Mais uma coisa que se opõe. Então, como estamos vivendo essas três coisas na nossa vida? Queremos o ter, ter para mim, para mim, para mim, para mim, para mim, e os outros um pouco me preocupam. O aparecer, não, olhem para mim, olha o que eu faço, olha, eu sou um filho de, eu sou importante, olha para mim, olha, faço tudo para me aparecer diante dos demais, ser reconhecido, aplaudido. E o poder? Quero servir ou quero dominar? Quero mandar? E muitos dentro da igreja, muitas vezes aqueles que coordenam as pastorais, mas também alguns que estão ali em volta. Infelizmente, muitos, não estou dizendo todos, estou dizendo muitos, acabam se identificando com o poder. Eu mando, eu quero, e às vezes querem mandar até no padre. E até no superior do padre. É, situação difícil, não aprenderam o caminho do serviço. E encerramos com a segunda leitura, onde São Paulo, na carta aos Romanos, nos diz: Irmãos, consideremos o seguinte: o pecado entrou no mundo por um só homem, através do pecado entrou a morte, e a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Recordemos aqui, um homem pecou. Por causa dele foi transmitido o pecado a todos e a morte a todos. Qual morte? A morte eterna. Mais do que a morte física. Porque existiria uma passagem daqui para a eternidade sem o pecado. Só não sabemos o como seria. Talvez como Maria Santíssima. Não uma morte dolorosa, nem sofrimento, mas um adormecer aqui e acordar lá. Sem sofrimento, sem dor. A morte passou para todos porque todos pecaram. Olha, não foi só Adão que pecou. Depois de Adão, eu e você, e todos os que passaram, e todos os que virão, infelizmente pecarão. Pecaram e pecarão. Então, também nós recebemos a morte por causa disso. Na realidade, antes de ser dada a lei,
já havia pecado no mundo, mas o pecado não pode ser imputado quando não há lei. Ora, qual lei está falando aqui? As instruções, os mandamentos de Deus. Por ali sabemos o que é pecado e o que não é. Mas antes disso já existiu pecado. Por quê? Porque o homem já começou a desobedecer a Deus. O homem já começou a se colocar como autorreferência para decidir o que é bem e é mal. E basta olhar na sociedade também os nossos governantes, que querem decidir o quando existe uma vida no ventre de uma mãe ou não. O homem que decide o que é o bem e o que é o mal. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre os que não pecaram como Adão, o qual era a figura provisória daquele que devia vir. Mas isso não quer dizer que o dom da graça de Deus seja comparável à falta de Adão. A transgressão de um só levou a multidão humana à morte, mas foi de modo bem mais superior que a graça de Deus. Ou seja, o dom gratuito concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos. Vemos então aquilo que havia dito ao início. É como uma floresta. Foi incendiada, totalmente destruída, ou quase totalmente destruída. Porém, por um só homem, da mesma forma que no jardim do Éden, com todas as delícias, na sua infidelidade destruiu todo o jardim, agora outro, na sua fidelidade, num deserto, que é a terra, poderíamos assim dizer, sem a graça de Deus, onde o homem se distanciou tanto de Deus, por causa dele, recomeçou a construção, digamos assim, recomeçou a reestruturação deste mesmo jardim. De deserto volta a ser jardim, quando a humanidade vive em Cristo, na graça de Cristo. Também o dom é muito mais eficaz do que o pecado de um só, pois a partir de um só pecado o julgamento resultou em condenação, mas o dom da graça frutifica em justificação a partir de inúmeras faltas. Ora, o que vemos aqui? O dom da graça de Deus é muito maior do que qualquer pecado, está querendo dizer São Paulo. Porque, por causa de um pecado, todos foram condenados. Todos estão condenados por causa das inúmeras faltas. Mas a graça de Deus em Jesus, numa vida nova que nós vivamos nele, de santidade, nos justifica. Por um só homem, pela falta de um só homem, a morte começou a reinar. Muito mais reinarão na vida, pela mediação de um só, Jesus Cristo, os que recebem o dom gratuito e superabundante da justiça, ou seja, da santidade. Como a falta de um só acarretou condenação para todos os homens, assim o ato de justiça de um só trouxe para todos os homens a justificação que dá a vida. Com efeito, como pela desobediência de um só homem a humanidade foi estabelecida numa situação de pecado, assim também pela obediência de um só, toda a humanidade passará por uma situação de justiça. Tudo isso por causa de um só? Sim. Mas é necessário que todos que conhecem este homem, Jesus Cristo, o homem perfeito, o sigam, assim como antes seguiram Adão. Assim como antes seguiram sua própria mentalidade, a mentalidade mundana, agora passem a seguir o Cristo, imitando-o em tudo, na obediência ao Pai, no caminho de santidade, na graça. Vivendo assim, alcançaremos a santificação. Caso contrário, aquilo que Jesus fez se perderá para aqueles que não façam. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a sermos como ela e como seu Filho, plenamente obedientes à vontade do Pai. E assim, caminhando cada vez mais nos seus ensinamentos, na sua santidade, possamos buscar a sua graça, os seus dons, abandonando tudo aquilo que nos oferece o inimigo, a antiga serpente, deixando todo o pecado, toda aquela falta e ausência da graça em nossas vidas, para que, vivendo como filhos fiéis,
mereçamos um dia participar da glória dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias e tudo que vos pertence, a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Santo e abençoado dia a todos.